Salve, irmãos! Aqui é o Caboclo Sete Montanhas. Hoje eu vim trazer para vocês alguns assuntos relacionados às doenças psicossomáticas que afetam o corpo físico, mas têm origem na alma. E vocês precisam entender isso para que vocês consigam tratar e curar dessas doenças, entendendo a causa delas. Porque a maioria não tem diagnóstico e é necessário vocês entenderem e compreendê-las para que haja um tratamento e que haja cura. Porque no mundo espiritual a gente entende que o corpo e a alma eles estão conectados e que muitas doenças elas não são apenas físicas, são reflexos das emoções e desequilibradas dos encarnados, com traumas, bloqueios energéticos que as pessoas encarnadas carregam, que vocês encarnados carregam. E as doenças psicossomáticas são essas condições físicas que têm origem ou são agravadas principalmente por fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores de estresse, onde o corpo e a mente eles estão profundamente conectados. Sentimentos como ansiedade, raiva, medo, ódio, tristeza, eles vão e podem sintonizar e trazer sintomas no corpo físico. Essas doenças são aquelas que têm início nas emoções e nos conflitos internos e se manifestam no corpo fisicamente. Dores, sintomas que a medicina tradicional dos encarnados muitas das vezes ou quase nunca conseguem explicar completamente, porque a raiz do problema está na alma, está dentro do coração de vocês. E são vários fatores que podem fazer com que essas condições se apresentem no corpo físico, como por exemplo, cargas energéticas negativas, que são as influências dos espíritos mais densos, que podem e vão se intensificar em sintomas físicos. Existem também cordões energéticos e obsessões, ou seja, ligações com pessoas desencarnadas ou entidades desencarnadas que podem sugar a sua energia vital. E isso leva a doenças também. Existem a somatização dos traumas do passado, porque vocês são espíritos milenares, e essa não é a primeira, ou a segunda, ou a terceira encarnação de vocês. Está muito longe disso. E essas experiências desta ou de vidas passadas podem refletir no corpo físico de vocês. Existe também a desconexão com a essência, aquilo que vocês são verdadeiramente. Vocês se revestem de máscaras para se adaptarem à sociedade, para mostrarem um lado, para que as pessoas aceitem vocês, para que vocês se sintam amados, e vocês se desconectam da essência de vocês. E quando você se afasta desse propósito de vida que você pediu para ter, pediu para vir com esse propósito, o corpo pode reagir com doenças. São sinais de que você está no caminho errado. Existem também provas e aprendizados espirituais. Algumas das doenças psicossomáticas, elas são provas kármicas para a evolução da alma. Você não sabe o que você fez em uma outra vida que pode estar trazendo para essa, causando esses efeitos, essas doenças que afetam os órgãos, afetam condições sentimentais, emocionais, e isso reverbera no corpo físico de vocês. E os fatores mais comuns que nós observamos em vocês encarnados dessas doenças são as cargas energéticas negativas. Essa é uma das mais frequentes, porque muitas pessoas absorvem energias de ambientes e de pessoas sem perceber. Quem trabalha em local pesado, que vive em conflito, tem baixa vibração, acaba acumulando essas energias, e isso pode gerar sintomas como cansaço, pode gerar dores no corpo, insônia e doenças mais sérias, e isso vai afetando o físico e o emocional de vocês,
e pode sim levar ao desencarne. Pode causar fadiga, né? Fadiga constante, aquela sensação de cansaço, dor de cabeça, sensação de peso no corpo, falta de ânimo. Outra condição que é muito comum são os cordões energéticos que vocês encarnados têm, ligações com outras entidades, com obsessores espirituais, porque, como eu já disse aqui, vocês são espíritos de múltiplas existências. E essas múltiplas existências não foram de evolução espiritual, foram de treva. A maioria dos encarnados aqui é treva. Esse filho aqui também é treva. Mas ele acordou e não há vergonha nenhuma de sentir culpa, remorso. Faz parte da essência. Todos passam pelo abismo antes de subir. Faz parte da caminhada espiritual. E esses cordões energéticos, dessas obsessões espirituais, são muito comuns em pessoas que saíram de relacionamentos tóxicos, sabe? Aquele namorado tóxico, narcisista que você tem, ele tem cordões energéticos com você, ele te obsedia. E você tem dificuldade de se desapegar do passado. E isso também gera sofrimentos, gera grandes traumas emocionais. E esses cordões energéticos podem manter alguém preso a outra pessoa ou a entidades espirituais que sugam a sua energia. Você está sendo sugado por esses obsessores, por relacionamentos tóxicos e não está percebendo. E vai estar causando em você aquele sentimento de estar preso ao passado, de pensamentos obsessivos, de cansaço sem explicação, de insônia, de desânimo e problemas de saúde que podem ocasionar doenças mais graves nos órgãos e levar ao desencarne, que é isso que as trevas querem. Elas querem que você desencarne, querem que você morra no corpo físico, para eles te escravizarem, porque você fez mal para eles. É assim que funciona. Essa é a verdade. Existe também a somatização. O que é a somatização? É a soma de traumas passados, e isso também é muito frequente. Repito, vocês não são espíritos de uma única existência, e essas múltiplas existências, a maioria delas, se não todas, foram experiências muito traumáticas, experiências de desencarnes traumáticos, de profundos problemas durante a existência, e isso somatiza agora na vida encarnada de vocês. Essas pessoas, vocês que passaram por abusos, perdas, rejeições, violências, podem carregar essas marcas no corpo físico de vocês. Primeiro acontece no corpo espiritual, porque vocês passaram por isso. Passaram por abusos, por rejeições, por violências profundas. E isso desenvolve doenças sem causa física aparente. Esse trauma ele fica armazenado no campo energético de vocês e na memória celular. E reflete sim no corpo com dores crônicas, ansiedade, depressão, doenças autoimunes. A maioria dessas doenças autoimunes surgem desses traumas que estão intrinsecamente ligados a cada molécula, a cada célula do corpo espiritual de vocês, refletindo no corpo físico. E esses sintomas podem variar de ansiedade, depressão, dores inexplicáveis no corpo, insônia, problemas digestivos, problemas no coração, problemas em órgãos. E isso vai causar inúmeros problemas de saúde em vocês. Nós vamos aprofundar mais também sobre algumas doenças mais comuns e quais são as causas desses problemas, como por exemplo, problemas renais nos rins. Qual é a causa dos problemas renais? Isso é medo, insegurança, porque os rins eles estão ligados ao medo, especialmente ao medo do futuro, da escassez, da falta de controle sobre a vida. Vocês encarnados também têm dificuldade em soltar o passado, ficam presos no passado, e assim como os rins que filtram as impurezas do corpo,
eles também refletem a capacidade de filtrar e eliminar as emoções e os traumas antigos. Se desprenda do passado. Existem também bloqueios no chakra básico, no chakra sacral, que também afetam os funcionamentos dos rins. Esses chakras que estão relacionados ao quaternário inferior estão relacionados à estabilidade, à sexualidade, prosperidade, segurança emocional. E quando há um bloqueio desse sentimento, dessas emoções, nesses chakras, os rins podem ser afetados. Existem também questões ligadas à família, à ancestralidade, porque vocês estão na família de vocês agora e não é à toa. Existem conexões muito mais profundas daquelas que vocês podem imaginar. Existem cordões ligados a vocês. Cada família que existe hoje, ela foi selecionada a dedo para vocês experienciarem essa encarnação e evoluírem e assim resgatarem certas características, certos problemas que vocês enfrentam com a família de vocês. O pai, a mãe, o tio, a irmã, está tudo relacionado com o passado, tudo relacionado com a ancestralidade de vocês. E existem muitas doenças renais que têm relação com padrões familiares negativos. Vocês trazem heranças emocionais, trazem conflitos não resolvidos, e que se vocês não identificarem isso causa problema renal, porque não filtram, não sabem aonde procurar, não sabem aonde curar. Existem também as cargas energéticas negativas e esse vampirismo energético que há no mundo encarnado hoje. Vocês não prestam atenção. Quando uma pessoa, um encarnado, absorve muita energia negativa de ambientes ou de pessoas, tanto encarnados ou desencarnados, os rins se sobrecarregam, param de funcionar, ou de funcionar da maneira correta. E como que isso acontece? Se acontece pedra nos rins, são aquelas emoções que você está reprimindo, está resistindo à mudança, à dificuldade de liberar ressentimento. Se você tem infecção urinária recorrente, isso é raiva reprimida, mágoas em relacionamento, frustração na vida afetiva, na vida profissional. Se existe uma insuficiência renal, ou seja, o rim não filtra corretamente o sangue, é sentimentos de exaustão emocional. Existe uma submissão excessiva para com os outros que estão à sua volta. Existe falta de energia vital. Você está sendo drenado, está sendo drenada. E se há um inchaço no corpo, existe uma alta retenção de líquido, a dificuldade em liberar a emoção e apego ao passado é o que está reverberando nesse momento. Você não filtra nada, pega tudo, por isso incha e retém tudo para você. Se você tem problema cardíaco, existe mágoa, existe ressentimento acumulado. Você está guardando tristeza profunda, existe rancor, existe dores emocionais que estão gerando bloqueios no coração. Existe falta de amor próprio, quando a pessoa não se valoriza, o encarnado não se valoriza, fica buscando a aprovação dos outros para poder se achar alguém, para existir. Isso não pode acontecer. Vocês são filhos de Deus, centelha divina. Você já tem o amor de Deus, vocês têm o próprio amor de vocês, de energia crística dentro de vocês. Se valorize, porque se você não se valorizar, o coração vai ser afetado. Seu campo energético vai enfraquecer e seu coração vai apresentar distúrbios. Se você tem problema cardíaco, você também pode ter dificuldade em perdoar, guarda muita mágoa no coração, o coração fica pesado, carrega ódio, carrega culpa, carrega remorso. Culpa de quê? Remorso de quê? Você já errou muitas vezes, vai errar várias vezes, mas o que importa é quantas vezes você consegue levantar. E quem nunca errou, atire a primeira pedra. Se o coração está com dificuldade, está apresentando alguma doença, existem perdas de entes queridos, lutos que não foram elaborados, que não foram desvencilhados. O sofrimento emocional, ele vai tudo para o coração. E esse sentimento emocional profundo vai refletir no coração físico.
Se libere, desapegue. Se um ente querido partiu, ele só fez uma transição. A morte é uma transição. Tenha mais medo da morte da consciência, de estar encarnado, mas ao mesmo tempo estar dormindo a encarnação toda, do que o medo da transição da morte. Porque o que morre é só o corpo. O espírito ele fica mais vivo do que nunca. Pelo contrário, ele renasce, e renasce sutil, sem o peso da carne. Essa é a verdadeira vida, a vida fora do corpo, das múltiplas existências, da continuidade do espírito. Isso é o que é importante. Se você tem problemas no coração, isso também está relacionado àqueles relacionamentos tóxicos, que existe uma desarmonia afetiva. Viver em relação de dor, em relacionamento de dor, sofrimento, tristeza, aquele relacionamento pesado, ruim, desgasta energeticamente e o chakra cardíaco acaba desequilibrando, e se acontece no corpo astral, reverbera no corpo físico. Se você tem problema no coração, você também pode estar desconectado do propósito espiritual. Existe muita falta de fé, existe falta de esperança, falta de um propósito de vida. E isso vai afetar o corpo, vai afetar o coração. Tudo isso pode e vai causar hipertensão, que vocês conhecem como pressão alta. Existe a relação com o excesso de controle, o medo do futuro, dificuldade em relaxar. E aí a pressão do coração aumenta, porque você não solta. Você está querendo controlar tudo, e você na verdade não controla nada. Se existe arritmia, batimentos irregulares, que bombeia o sangue de maneira desequilibrada, existe a grande possibilidade de você estar com o emocional desequilibrado. Existe insegurança, existe instabilidade no relacionamento. Observe a si mesmo. Se você tem um pré-infarto ou um infarto, isso pode representar uma explosão emocional muito reprimida. Você guardou muitas emoções no coração e o coração ele explode, como a raiva acumulada, como tristeza profunda, como ódio profundo, como desequilíbrio emocional profundo. O coração explode de tanto sentimento acumulado. Se existe insuficiência cardíaca, ou seja, o coração fraco não consegue bombear o sangue da maneira que precisa ser bombeado, falta força no coração, isso é esgotamento emocional, falta de energia vital para seguir em frente. Existem traumas que deixaram você tão para baixo que você não consegue continuar vivendo. Se desestabilizou, perdeu energia, o coração fica fraco, sem força para bombear. Isso é insuficiência cardíaca. Começa primeiro no emocional, passa para o espiritual e vai para o físico. Se existe cansaço extremo ou fadiga crônica, qual é a causa disso? Existem cargas energéticas negativas, obsessores espirituais que estão à sua volta, drenando a sua energia, vampirizando todo o seu prana. E como que isso acontece? Você que está encarnado está sendo drenado por esses ambientes pesados e pessoas tóxicas e espíritos que sugam a sua energia. Está se sentindo cansado, esgotado, drenado? Parece que em vez de você dormir e descansar, acorda cansado. Então existe essa drenagem, essa vampirização dessas energias. Se existe dores nas costas, existe uma sensação de peso nos ombros, isso é sobrecarga emocional. As emoções são tão pesadas que você se sente como se estivesse com uma mochila nos ombros, carregando algo que não é seu. Responsabilidades excessivas que você trouxe e abraçou que não são suas responsabilidades. Essas cargas espirituais pesadas vão causar esse tipo de desconforto, esse tipo de doença no corpo físico de vocês. Você carrega uma energia, pesos emocionais, pesos espirituais, preocupações, culpa, e isso também é influência de espíritos negativos que aproveitam as brechas que vocês encarnados abrem para influenciar o campo espiritual e energético de vocês.
Se você, meu filho, está com problema digestivo, tem gastrite, o famoso refluxo, aquele intestino que não para nada, está sempre enjoado, querendo vomitar, você está sofrendo com muita ansiedade, existem medos reprimidos, dificuldade em digerir situações da vida. É por isso que seu estômago não para nada, está sempre com refluxo, porque é o corpo querendo limpar e você não permite, porque reprime tudo. Está guardando tudo, em vez de falar, em vez de expulsar, guarda. Você tem que abrir as gavetas, tem que abrir a caixa de Pandora e falar e tirar tudo de dentro. Porque senão o estômago vai refletir no corpo físico e você vai sofrer para sempre, até o fim da sua encarnação, com essa anomalia. E isso também afeta o plexo solar, que é o chakra do estômago, que também faz parte do quaternário inferior. Como eu falei, o quaternário inferior é um dos mais importantes, porque está relacionado com as energias de prana, energias de vitalidade do corpo físico do espírito encarnado. E isso afeta as emoções mais densas, causam distúrbios gastrointestinais nos encarnados. É por isso que vocês estão sofrendo com essas anomalias no estômago de vocês. Se você, meu filho, sofre com enxaquecas, dores de cabeça, que são constantes e não consegue achar a fonte de tudo isso é excesso também de preocupação. Solta. 90% das coisas que você fica pensando nunca se concretizarão. Já parou para pensar nisso? Todos os problemas que você achou que iam acontecer nunca aconteceram, só aconteceram na sua cabeça. Isso também é influência de obsessores espirituais. E você provavelmente é médium e não está trabalhando. Isso é a espiritualidade mostrando para você que você precisa de propósito, encontrar o verdadeiro propósito da vida. Isso acontece porque o seu chakra coronário está sobrecarregado, desequilibrado, está girando ao contrário. Muitas vezes o excesso de pensamento negativo também sofre ataque espiritual, desestabiliza o chakra coronário, causando essas dores de cabeça, causando enxaquecas, aquelas dores agudas que você nunca vai encontrar diagnóstico médico. Ou vão encontrar um diagnóstico médico errado, onde vão se entupir de remédios desnecessariamente. Vão se drogar e, em vez de ajudar, vão acabar piorando a situação. Se você, meu filho ou a minha filha, sofre de depressão e ansiedade, existem traumas, existem bloqueios emocionais, existe uma desconexão com a sua essência, com o seu verdadeiro ser, com o seu verdadeiro eu interior. Em alguns casos também existe influência espiritual negativa. Vocês têm que entender que os espíritos obsessores, eles influenciam a vida de vocês muito mais do que vocês imaginam. E isso está escrito em diversas obras espiritualistas. E eles se aproveitam de todas as brechas que vocês deixam para influenciar e atacam exatamente aonde vocês têm maior desequilíbrio. Os órgãos de vocês são fonte desses ataques. O campo emocional são fontes de ataques. Por isso que a maioria dessas doenças psicossomáticas também podem representar essas influências negativas. Por isso que se você sofre depressão e ansiedade, o seu campo energético ele fica fragilizado, porque todas essas doenças causam a diminuição, um adensamento vibratório, e vocês se adensando vibratoriamente, vocês ficam e perdem a vontade de viver, ficam sem sentido, perdem o propósito da vida, porque é isso que a doença causa. Causa desânimo, causa falta de fé. A dor causa falta de fé. Mas, meus filhos, a cura das doenças psicossomáticas, elas exigem um trabalho profundo, que envolve muito autoconhecimento, muito equilíbrio emocional e o dobro, o triplo de espiritualização. Como o corpo ele reflete esses desequilíbrios da alma, é muito importante vocês tratarem os sintomas físicos quando as causas são espirituais, quando as causas são emocionais, porque começa primeiro lá, no campo astral, no plano astral, no corpo astral.
para depois refletir aqui. E é tudo relacionado com as emoções, sentimentos, os sentimentos desequilibrados de vocês que trazem todos esses tipos de doenças e anomalias que nenhum médico da Terra vai diagnosticar, pelo menos por enquanto, porque a maioria dos cientistas médicos não admite a existência de um plano espiritual que rege todos vocês. Por isso que ainda a medicina terrena ela é muito limitada, engessada dentro dos padrões terrenos, dentro dos padrões que vocês concebem. A espiritualidade ela é infinita, vasta e pode ajudar vocês a entender muitas dessas coisas. Um dia haverá essa conexão entre a medicina da Terra e a espiritualidade. Mas como essa terra caminha em passos pequenos, a gente tem que ter paciência. Então, meus filhos e minhas filhas, o primeiro passo é vocês identificar a origem espiritual e emocional. Antes de qualquer cura, vocês têm que entender o que o corpo de vocês está tentando dizer. Vocês têm que se perguntar o que essa dor, o que essa emoção, o que esse sentimento, o que essa doença está me impedindo de fazer. Essas perguntas vão ajudar você a descobrir a fonte de tudo isso. Se existem se há emoções reprimidas, o que pode estar causando esse sintoma? Olhe para dentro. Não tenha medo de abrir as gavetas onde você jogou todo o lixo emocional e agora se acovarda perante delas e não quer se descobrir, não quer mergulhar dentro de você. Você se acha corajoso, você se acha corajosa, mas na verdade você é um covarde. Porque somente é corajoso aquele que enfrenta as suas trevas, as suas sombras, os seus sentimentos mais íntimos, aqueles que vocês guardam e que ninguém sabe que vocês têm. Por isso que o corpo de vocês está doente, porque vocês guardam tudo e têm vergonha, e têm culpa, e têm remorso, e são covardes, se acovardam perante esses sentimentos e guardam tudo, preferem fechar a gaveta e levantar e seguir. Só que isso uma hora vai explodir, e quando explodir, não tem mais volta. Vocês têm que se perguntar quais padrões de pensamentos e comportamentos vocês precisam mudar. Porque toda doença, ela traz um ensinamento onde essa energia quer ensinar algo para vocês. Só que vocês precisam ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, sentidos para sentir. E não ficar nesse vitimismo barato, achando que todo mundo está contra você, onde Deus está contra você. Deus te ama, Deus te criou. Como pode um pai querer o mal de um filho? É o próprio filho que faz o mal do filho. O Pai é só amor, é pura cura, é pura evolução espiritual. São vocês mesmos que se colocam nas sendas do desequilíbrio e depois o corpo físico de vocês adoece e vocês culpam todo mundo, menos a vocês mesmos. Nas múltiplas existências de vocês, a maioria de vocês são tudo treva. Ou mataram, ou roubaram, ou tiveram ganância, sede de poder, fizeram escolhas onde só fizeram coisas ruins, e se estão aqui encarnados hoje na Terra é porque merecem estar em provas e expiações. Merecem passar por tudo que estão passando, e a maioria das coisas vocês pediram de joelhos, porque quando nós resgatamos vocês, vocês subiram até um hospital para serem tratados, depois planejado a encarnação de vocês, vocês imploraram por passar por provas que estão passando agora. Então por que se vitimizam? Por que ficam se acovardando perante esses sofrimentos? Foi você que escolheu. Foram vocês que escolheram o que estão passando. Levantem a cabeça, curem os desequilíbrios, olhem para dentro, tenham coragem de mergulhar dentro de vocês e descobrir quem são vocês de verdade. E assim evoluir sem culpa, sem remorso e sem vergonha de quem vocês são e de quem vocês já foram. Até o anjo mais evoluído também caiu. Ou vocês acham que Deus criou espíritos evoluídos, já evoluídos? Vocês serão seres evoluidíssimos.
e estão nascendo evolutiva. O que difere a velocidade da evolução de vocês é vocês que vão determinar. É como uma escola, existe o aluno mais aplicado e o aluno mais aplicado, ele passa na frente dos outros. Não significa que ele é melhor do que os outros, significa que ele se dedicou mais. Jesus se dedicou mais do que a maioria. E não é só Jesus que é evoluído no universo vasto. Existem outros como Jesus. Outros muito mais evoluídos do que Jesus. Vocês que idolatram Jesus como se ele fosse o espírito mais evoluído do mundo. Ele foi, sim, o espírito mais evoluído que pisou aqui nesta Terra, neste orbe, neste planeta. Mas ele não é o mais evoluído do planeta. Mas para o padrão Terra, ele é o nosso príncipe. Foi aquele que se aplicou mais, que se dedicou mais. Parem de idolatrar pessoas, parem de idolatrar espíritos. Eles são irmãos, irmãos mais velhos, mais sábios, mas são irmãos. E estão aqui para nos ensinar a como ser como eles e até melhor do que eles. E isso não é arrogância e isso não é egocentrismo. É saber que vocês vão ser assim também. Mas quem determina a velocidade são vocês mesmos. Outra forma de vocês, meus filhos, curarem os traumas é não negligenciar a limpeza energética e a limpeza espiritual. Essas energias densas acumuladas no campo espiritual de vocês, que se manifestam no corpo, para dissolver esses bloqueios é necessário também ter algumas atitudes. Vocês precisam buscar alguma coisa relacionada a casas espirituais, da maneira que vocês gostam, aonde vocês se sentem bem, se é num terreiro de umbanda, se é numa casa espírita, se é numa igreja católica, numa igreja evangélica, se é num templo budista, num templo de candomblé, não importa. Você se sente bem lá? Esses lugares promovem orientação, promovem alívio emocional, cura das energias densas. Porque quem faz o ambiente não são os dirigentes espirituais, são vocês mesmos. Qual é a intenção de vocês numa casa espiritual? Uma casa espiritual, ela pode ser gerida por um chefe ruim. Mas o coração de vocês é quem determina se vocês vão sintonizar com essa energia ou não. Como está o amor no coração de vocês? Se vocês vão até uma casa para se limpar, com a intenção de se limpar, se curar, se tratar, é isso que vocês vão receber. Porque em todos os lugares existem espíritos da luz, assim como existem espíritos das trevas. Façam apometria, façam regressão espiritual. Isso remove os obsessores dos campos de vocês. Corta os cordões energéticos. Quebra todos os traumas de vidas passadas. É claro que isso resolve no momento, e se vocês não melhorarem, não fazerem reforma íntima, não continuarem a busca por evolução espiritual, evolução pessoal, tudo isso volta. Mas é muito importante vocês começarem pelo início. Não negligenciem também o banho das ervas. A Mãe Gaia, Deus criou a Mãe Gaia para fornecer a vocês ferramentas de cura. Não negligenciem o poder das ervas, o poder da defumação. Todas essas funções dessas ferramentas que Deus colocou nas mãos de vocês purificam a aura, restauram o equilíbrio energético. Busque a cura das emoções, busque a cura da sua mente. Essas doenças psicossomáticas, elas só desaparecem quando as emoções reprimidas são aceitas. Aceite as suas emoções. Compreenda, transforme, transmute. Procure por terapias de autoconhecimento. Estude também os planos inferiores do umbral. Entenda o quanto você é influenciado pelas trevas, para que quebre e feche essas aberturas que você abre para ser influenciado. Faça a constelação familiar que trabalha no campo da ancestralidade, liberando toda a carga emocional reprimida de todas as gerações da sua família. Procure por terapias holísticas como o Reiki, terapia de vidas passadas e outras mais que existem, que Deus colocou
essas ferramentas para vocês usarem e usufruírem para o bem de vocês. Assim que vocês reconhecerem os seus traumas, vocês vão se curar. Pratique acima de tudo o perdão, a gratidão. Libere essas mágoas, esses ressentimentos. É muito fundamental para que haja a cura do coração, a cura do corpo, a cura da alma. Alinhe o seu propósito de vida. Muitas vezes você tem um propósito muito maior do que apenas acordar, tomar o café da manhã, ir para o trabalho, voltar, jantar, dormir e recomeçar no outro dia. Existem muito mais coisas envolvidas na tua encarnação. Você precisa buscar esse propósito, porque as doenças podem ser um sinal de que a alma está fora do seu caminho natural. Para se curar, é importante resgatar essa conexão que traz alegria, que traz sentido, que traz amor para a vida. Se conecte com a espiritualidade, se conecte com o sagrado. Façam atividades que nutram a alma, que nutram o contato com a natureza. Vão até a natureza, vão até a cachoeira. Pisem na terra, pisem na pedra, mergulhem na água do rio. São coisas que vão ajudar os filhos encarnados e as filhas encarnadas. Vocês precisam também, muitas vezes, mudar o ambiente que vocês estão. Se cerquem de pessoas e ambientes positivos. Não adianta andar com lixo, porque vocês vão se sentir lixo. Não adianta vocês consumirem lixo e acharem que vai sair de vocês coisa boa. Só vai sair lixo, e o lixo apodrece vocês. Mudem o ambiente. Procurem pessoas positivas, ambientes positivos. Escutem a intuição e sigam o caminho da alma, o chamado da alma de vocês. E por último, mas não menos importante, é muito importante vocês também trabalharem a cura do corpo físico. Além do lado espiritual, do lado emocional, o corpo físico também precisa de cuidado. Como está a alimentação de vocês? Está saudável? Você está evitando alimentos pesados? Está controlando o que você ingere? Porque os alimentos também possuem energias densas. Faça exercício físico, caminhada, corrida, não importa. Movimente o corpo, isso também ajuda a liberar energias presas, energias densas que estão acopladas na aura de vocês. Não adianta só tratar o emocional enquanto vocês ficam comendo bobagem, engordando sem parar, porque isso também vai gerar um desequilíbrio. Vocês precisam também se permitir um dia de preguiça, aquele dia onde vocês podem dormir até mais tarde, tirar um cochilo depois do almoço. O descanso permite essa regeneração do corpo e da alma. Se soltem dessas responsabilidades excessivas. Às vezes vocês puxam para vocês responsabilidades que nem Deus quer que vocês tenham ainda. Vocês precisam pensar sobre isso. A doença, meus filhos e minhas filhas, é um chamado para a cura da alma. Quando olhamos para dentro, a gente transforma as nossas dores em aprendizado e libertação. Vocês precisam se libertar de tudo isso. Vocês precisam aprender com essas energias, porque muitas vezes vocês pediram para vir com isso, para tratar, para curar e assim evoluir. A cura das doenças psicossomáticas acontece quando os encarnados limpam suas energias, harmonizam essas suas emoções desequilibradas e se reconectam com a sua essência espiritual. Por hoje é só. Até breve, meus filhos e minhas filhas. Que Deus ilumine o caminho de todos, hoje e sempre.